Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa terceira semana do tempo da Páscoa, celebrando hoje São Luís Maria de Montfort. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós um evangelho que, se não bem compreendido, ele causa uma confusão, em nossas mentes, porque soa realmente como um ato de canibalismo. Um ato de canibalismo. O que é um ato de canibalismo? São as pessoas que comem carnes humanas, canibais. Uma tribo que se alimenta de carnes humanas. E quando a gente ouve esse evangelho, então a gente começa a pensar, nossa, que coisa, né? Então, de fato, o pessoal do tempo de Jesus, eles têm razão por poderem criar neles esta confusão, porque eles não conseguiam compreender isso. Mas Jesus fala do seu corpo, do seu sangue, ele não fala de sua carne literalmente, nós vamos morder ele, nós vamos arrancar, cada um arranca uma tora, um pedaço dele. Não é assim. Jesus deixou o pão da vida e ele disse: eu sou esse pão. Não nos esqueçamos, Jesus é Deus e, sendo Deus, ele pode se fazer presente em cada coisa ou pessoa. E ele se faz presente naquele pão. E aquele pão que ele dá, e assim ele mesmo fala, é a sua carne. Não simboliza, ele é Deus, não nos esqueçamos disso. Jamais nos esqueçamos disso. Aquele pão que a gente recebe na missa é a carne de Cristo. E quando Jesus fala da sua carne, para vocês entenderem melhor, é que a gente entra numa comunhão profunda. Esse evangelho é tão profundo, é tão intenso, que as pessoas precisam compreender mais a beleza e a riqueza dele. Quando Jesus disse: quem come minha carne e bebe o meu sangue, ou seja, quem se torna um com ele, quem se alimenta dele, quem vive dele, esse terá a vida eterna. Não quer dizer que a gente vai comer e pronto, e agora já está tudo pronto, tudo resolvido. Não. É quem entra em íntima comunhão com ele. O meu corpo e o de Cristo são um só. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Assim somos nós. Eu e Cristo somos um, a ponto de dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente se alimenta desse corpo, desse sangue, quando a gente torna esse corpo e esse sangue nosso único alimento, nosso sustento, então nós vamos começando a compreender que é Jesus que nos mantém,
que é Jesus que nos garante a vida, que é Jesus que nos dá a vida. Assim sendo, nós nos tornamos um com Ele. Então, quando a gente entra nessa perfeita união de corpos, de alma, de espírito, de sentimentos, Cristo se torna um conosco também. E aí a gente tem a vida eterna. Por quê? Porque Deus é eterno. E sendo eterno, Ele vive para sempre. Ele vive para sempre. E se nós queremos viver para sempre, nós precisamos entrar nessa união, nesse casamento, nessa conjuntura, né? nesse intercâmbio de dons, de corpos entre nós e o próprio Cristo. Ele disse: seus pais comeram o pão no maná e morreram. Eles comeram o maná no deserto e morreram. Porque eles comeram um pão qualquer, como nós também. Nós acordamos de manhã, tomamos nosso café, daqui a pouco a gente almoça e janta. Então esses alimentos, eles não garantem para nós nada, porque são alimentos para o corpo. Mantém nosso corpo firme e forte para o trabalho, para a luta do dia a dia. Já a união com Cristo, esta comunhão, quando a gente fala a comunhão, não é a hora de receber, vou receber a comunhão. Não, eu vou entrar em comunhão com Cristo. E é esta comunhão que faz com que a gente sinta, viva, experimente a vida eterna. Se Jesus é eterno e nós entrando em comunhão com Ele e nós entrando em intimidade com Ele, nós também vamos percebendo, nós também vamos descobrindo a beleza e a riqueza de vivermos eternamente, porque Deus é eterno. E é a partir dessa intimidade, por isso que Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue viverá eternamente. Ou seja, quem entra em intimidade, quem entra em comunhão comigo, esse vai ter a vida eterna, porque nós seremos um em Deus e Deus será também em nós. E aí nós viveremos eternamente. Fora isso, não tem como. Não tem como a gente viver para sempre fora, separado de Jesus, de Deus. Não tem como. Se houver um hiato, se houver uma separação, uma cisão entre nós e Jesus, não tem como a gente viver para sempre. Não tem condições mínimas. Nem Deus pode fazer nada se a gente vive separado dele. Não tem como. Mas se a gente vive unido a Jesus, unido a Deus nessa íntima comunhão, aí sim. Por quê? Porque nós seremos tudo em Deus e Deus será tudo em nós. E aí nós viveremos para sempre, porque nós estaremos em Deus. E é esse o segredo da vida eterna. A vida eterna não é a pessoa morrer e viver agora, pronto, agora ela passou para um grau que ela vai viver para sempre. Se a pessoa vive essa intimidade, essa comunhão com Deus, então ela vai voltar para Deus. Eu volto para onde eu vim, de onde eu vim. Eu vim de Deus e para Deus eu volto. Então aí sim eu viverei eternamente. Mas se eu não vivo essa intimidade com Deus, então não tem como de eu viver eternamente. Por isso é importante a gente receber a Santa Comunhão, receber a Santa Hóstia, a Eucaristia, porque Jesus disse: alimentem-se dela. Porque quanto mais a gente se alimenta desse corpo e desse sangue, quanto mais a gente come este pão, que é a nossa salvação, que garante a nossa salvação, todos nós vamos nos tornando um com Cristo, um com Deus. E aí sim, nós viveremos para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez é algo que a gente não consiga compreender com tanta facilidade, com tanta simplicidade assim, mas vocês têm condições de entender isso. Vocês podem compreender isso
Basta fazer um esforcinho um pouquinho maior, né? Então, quando a gente, repito, entra nessa comunhão com Cristo, nós vamos nos tornando partícipes do mistério trinitário, do mistério divino de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, não quer dizer que nós somos ou devamos ser canibais, não é isso que Jesus está falando. O povo da época dele não compreendeu o que Jesus queria dizer, mas não é isso que ele está dizendo, que nós agora vamos todo mundo morder um pedaço de Cristo e cada um, Ave Maria, Deus que me defenda, né? Não é assim que funciona. Mas todos nós, entrando nessa comunhão, é que nós vamos participar desse mistério eterno. Repito, Jesus é Deus, e sendo Deus, ele se escondeu, ele se ocultou em um pão para que nós pudéssemos nos alimentar, no vinho sagrado para que nós pudéssemos participar das riquezas desses sacramentos. Ah, mas eu não recebo o vinho na missa, eu recebo só a hóstia. Sim, se é o corpo de Cristo, um corpo não vive sem sangue. Então, se nós acreditamos que a hóstia é o corpo de Cristo, então um corpo vivo, ressuscitado, um corpo não vive sem sangue. Então ali também se oculta o corpo e alma, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso que eu repito para vocês o que eu venho falando essa semana inteira, né? Não se privem de receber a Santíssima Eucaristia. Não deixem de receber Jesus na Eucaristia. Ele é a garantia de nossa salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, se você quer viver eternamente, então agora a oportunidade, a chance é viver nessa intimidade com Deus. E aí sim, você sendo um com Cristo e Cristo um com você, então você vai ter a chance, a oportunidade, a certeza de viver eternamente com Deus e em Deus, o que vai ser lindo de se ver. Então, meus irmãos e minhas irmãs, um bom final de semana para todos, ótimo feriado do Dia do Trabalhador, né? Que Nossa Senhora nos abençoe a todos e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus, com as bênçãos de Nossa Senhora. Salve Maria!